como assim eles ensinarem temas tão importantes assim dentro da visão que eles têm, que são visões militares, militarizadas? Não, já parte do pressuposto que os professores de humanas não são habilitados para lidar com esse assunto. Mas a ideia mesmo, há quem discuta isso, eu também penso assim, que a ideia mesmo é justamente neutralizar esses professores, esse tipo de ensino. Você não ensina o que você quer. Nós dizemos o que será ensinado, quem irá ensinar e como será ensinado. Né? Essa é a grande questão, porque está se falando de valores muito caros, tanto para o pensamento conservador como para o pensamento libertário. Né? Por falar em libertário, Borato, não posso deixar de passar também a oportunidade. Quando se pensa em controle, esses tentáculos de controle, eles já estão assim extremamente eficazes, eficientes quando a gente pensa na plataformização do ensino. As Uhum. plataformas elas estão cumprindo um papel que chegam como todo uma roupagem de sofisticado, tecnológico, sempre foi uma demanda questionada na educação, mas ao mesmo tempo vem como uma forma também de controle social, inclusive das tarefas dos professores e alunos. Uhum. O controle social, ele está dentro desse projeto. Né? O controle social é um projeto, não o controle social da sociedade controlando as instituições, não é? Como deveria ser, mas das instituições controlando a sociedade. E aí é um caminho. Nós não temos apenas a escola, né? Nós temos a religião, nós temos funções aí, tempo levando ao Althusser, que o Althusser considera como aparelho ideológico de Estado. Né? Ele colocava a época dele a função, que a igreja já teve uma função predominante, mas depois foi substituída pela escola. Não é? E é lógico que se o Althusser estivesse hoje entre nós, ele diria que a mídia também, as redes sociais, são outro aparelho ideológico de Estado fabulosos também, não é? Então, essa questão de você ter plataformas para a manutenção desse status quo dominante, lembrando e relembrar também que eles são muito hábeis para isso, Petro. Para isso. De você manter um pensamento, você manter a ideologia de uma classe dominada com muita facilidade. E que quando se percebe que algo está por sair dos trilhos, ou que você enfrentará situações difíceis, economicamente falando, Crises. crises, que você terá que conter aquela população, ou que você tem um projeto de poder absoluto, a possibilidade de você matar o seu adversário ideológico de uma vez, No seu no território. seu território, você utiliza. Então é por isso que eu digo que, para efeito de estratégia tática, é brilhante, se você for ver. Quem admira estratégia e tática, gosta de discutir sobre isso, você tem que reconhecer. Você pode não concordar, você ser do lado oposto, mas você tem que reconhecer, é muito hábil. É muito hábil a forma como eles fazem, tá certo? E nós deveríamos fazer o mesmo, porque como se conceber que você perde um território, um lugar para o conservadorismo, gente? Sendo que a contradição do capital ainda continua cada vez pior. Cada vez pior. Como se perde isso e não se faz nada para retomar? Então, por isso, da importância de nós pensarmos estratégia e tática sempre. Isso é um recurso que eles usam. Então, você ter, olha, onde você poderia ter problemas, eles lá estão se lixando se o índice de desenvolvimento escolar do povo vulnerável, precário, vai aumentar ou não vai. Faça-me o favor. O Brasil, desde quando começou aquelas provas do PISA lá, que medem o conhecimento em determinadas disciplinas, né? Como matemática, ciências e literatura, não é? Que eles fazem. O Brasil está acima da média para baixo, gente. Saramago um dia disse uma coisa importante, falou uma pena, uma judiação, porque a nossa juventude, as nossas crianças não têm compreensão leitora. Não têm compreensão leitora. Eles sabem ler, mas não têm compreensão leitora. Por quê? Porque isso não é estimulado, essa compreensão leitora, ao modo que a professora querida Rosa fazia com a gente na escola. Ela se esforçava mais para isso do que com a própria gramática. Mais com essa compreensão leitora, com esse desenvolvimento, do que a compreensão da gramática, que era importante também, mas tinha lá, não era o prevalente para ela. Mas interpretar vida, sim.